Olá, pessoal do nono ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. No caso aqui, é ciências voltada para biologia. Então, na aula anterior, a gente aprendeu um pouco sobre reprodução assexuada, né? A gente viu aí alguns processos de reprodução assexuada e hoje a gente vai entender um pouco sobre a reprodução sexuada. Então, ao contrário da reprodução assexuada, nós temos a reprodução sexuada, onde são originados filhos, né? A partir dessa reprodução, você pode chamar de filhos ou descendentes. O correto mesmo seria falar descendentes, porque isso pode variar muito, dependendo do tipo de organismo que você está analisando. Então, o que acontece com relação a essa reprodução? Tá? Essa reprodução, ela tem aí uma variabilidade genética elevada. Mais na frente vocês vão entender o que seria essa variabilidade genética, ou variedade genética, você também pode chamar assim. E na reprodução sexuada, existe aí um processo, né, que ocorre, que é o processo de fecundação, onde são produzidos gametas e esses gametas eles vão realizar esse processo de fecundação, como está ocorrendo aqui nessa imagem, né? Como você já sabe, a gente está trabalhando desde o 7º ano esse assunto, trabalhamos também no 8º ano, e aqui a gente tem aí o espermatozoide que está fecundando uma outra célula, né? Uma célula feminina. Essa célula feminina é chamada de óvulo. E a partir do momento que ocorre essa fecundação entre essas duas células, a gente tem aí a formação de uma célula chamada de célula ovo ou célula zigoto. Então, o que vocês têm que entender é que, na verdade, a reprodução sexuada ela é baseada na produção de gametas, né, no processo de fecundação e na formação de um descendente, que no caso começa-se com um zigoto, tá? Então, aqui nessa outra imagem a gente consegue observar aqui, né, os anfíbiozinhos aqui acasalando, né, fazendo aí um processo de reprodução sexuada. E os gametas, eles estão se encontrando aqui nesse processo de reprodução, né? Eles estão aí fazendo a questão do encontro dos gametas. No caso, a fêmea possui os óvulos e o macho possui os espermatozoides. Logo depois que esses gametas se encontram, forma os zigotos, né? Formam-se as primeiras células aí desses animais que vão dar origem a esses ovinhos aqui. Ou seja, todos esses ovinhos aqui são os seus filhos, ou seja, os seus descendentes. Então, qual é a vantagem que a reprodução sexuada tem em relação à reprodução que a gente estudou na aula anterior, que é a reprodução assexuada? O que ela tem de tão importante, tá? Então, por exemplo, aqui, nós temos aqui dois organismos, tá? Esse organismo aqui, ele é um organismo masculino, né? Ah, professora, mas pode ser que tipo de organismo? Ah, pode ser uma planta, pode ser um animal, pode ser um verme, por exemplo, pode ser qualquer tipo de ser vivo, mas a gente não vai levar para esse lado, até porque a gente está falando de reprodução de uma forma geral, tá? E aqui nós temos um outro organismo, desculpa, nós temos aqui um outro organismo feminino, tá? Ambos possuem genéticas diferenciadas, tá? Por isso que eu coloquei eles de cores diferentes. Esse aqui possui uma genéticazinha aí de corzinha azul e verde, e esse outro aqui possui uma genética de cor vermelha e verde, tá? Uma constituição genética. E o que acontece? Esses seres, eles acasalaram, né? Esses organismos, seja ele qual for, e eles geraram aqui, ó, descendentes férteis. E a partir do momento que eles geraram esses descendentes, tá? Esses descendentes você percebe que eles são variados, eles têm uma variabilidade genética. Por quê? Tá? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui, ele na verdade tem mais características da mãe do que
do pai. Por isso que tá de vermelhinho, porque a mãe tá aqui de vermelho, tá? Esse aqui, no caso, tá? Também possui mais características da mãe e do pai. Esses aqui, ó, que estão de verde, eles têm características tanto do pai quanto da mãe, de forma igual, tá? E esse aqui tem mais características do pai do que da mãe, por isso que eu coloquei de azul. Então, a gente percebe só nesse esquemazinho aí, o que é variabilidade genética. A variabilidade genética, ela é na verdade, baseada na reprodução sexuada, que gera descendentes com características variadas, ou seja, genes diferenciados, como vocês puderam observar nesse esquema, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que aí nós temos uma população, né, de indivíduos, né, que foram gerados, o que eu acabei de falar. E aí, de repente, do nada, aparece uma doença. Eu coloquei aqui uma bactériazinha. Vamos supor que essa bactéria aqui apareça nessa população. E a partir do momento que essa bactéria começou a surgir aí, esses conjuntos de bactérias começou a surgir nessa população aí de seres vivos, esses seres vivos aqui de verdinho, ó, eles são mais fracos em relação a essas bactérias, tá? Se eles são mais fracos, eles não são resistentes, o que vai acontecer? Eles vão morrer, né? E, no caso, esses outros aqui, esse de vermelhinho e esse de azul, eles são mais resistentes a esse tipo de doença bacteriana. Então, daí a gente já tira a importância da variabilidade genética, porque se todo mundo fosse igual, todo mundo ia morrer, tá? Então, as espécies com reprodução assexuada seriam mais suscetíveis, eu vou já explicar como que acontece isso. É o que acontece, por exemplo, em monoculturas agrícolas, em que é necessário usar agrotóxico. O agrotóxico, ele é essencial, tá, para conferir a resistência de um ser vivo. Isso a gente conversou bastante no 6º ano. A gente conversou também no 7º ano sobre esse assunto. Então, o agrotóxico, ele pode ser bom e pode ser ruim ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos uns organismozinhos aí. E que tipo de reprodução eles estão fazendo, ó? Se você for observar aqui, ó, eles estão o quê? Fazendo uma reprodução. E que reprodução é essa? Se você pensou reprodução assexuada, você acertou. Então, você pode perceber que eles estão fazendo reprodução assexuada, eles estão simplesmente se clonando, ó, produzindo vários organismos aí por reprodução assexuada. Agora imagine, uma bactéria, né, aparece aí. E todos esses organismos, eles são, na verdade, não resistentes a essa bactéria. O que vai acontecer com essa população? Simplesmente a população vai se extinguir. Então, por isso que é importante reproduzir-se de forma sexuada, ou seja, com a presença dos gametas. Porque a reprodução assexuada, ela só é uma cópia, tá? E todo mundo ser igual não é uma coisa legal, tá? Isso é ruim. No caso, nós temos que ter bastante variabilidade genética para que quando uma doença chegar, ou algum outro tipo de praga, ou algum tipo de efeito externo do ambiente, essa população não possa se extinguir, tá? Você viu aqui que na variabilidade genética, com a reprodução sexuada, morreram somente alguns. Os outros continuaram porque os outros foram resistentes. Então não teve tanto prejuízo nesse sentido. Numa reprodução assexuada seria diferente, né? Seria um grande desperdício, tá? Então por isso que os organismos em si, eles fazem reprodução assexuada, mas eles não gostam muito de fazer reprodução assexuada, justamente porque tem que ter variabilidade genética, tem que ter resistência naquela população, tem que ter uma variedade imensa de genes ali, rolando ali naquela população, tá? Então, na próxima aula a gente vai
conhecer aí o processo de gametogênese, tá? Que faz parte do processo de reprodução humana e de outros seres. Só que aqui no caso eu vou utilizar o processo de reprodução humana, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.